Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, aula 164. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aí num momento bem importante do nosso ano letivo, com aqueles lembretes de sempre, né? Fazer as atividades do Google Classroom, por favor, né? Não esqueçam. E também quem está fazendo atividade impressa, continue, né, fazendo e, por favor, não esqueçam de entregar suas atividades, correto? Então, pessoal, vamos conhecer então os nossos objetivos da aula de hoje? Vocês estão curiosos para saber o que nós vamos trabalhar? Espero que estejam, né? Vamos ver aqui? Então, nós vamos fazer a leitura do nosso gênero textual causo, né? Retomando, né? Já trabalhamos várias vezes, né? Várias aulas aí sobre causo. Vamos identificar o fato gerador do nosso causo, né? E vamos localizar informações implícitas e explícitas, certo? Então, informações implícitas, aquelas que nós temos que pensar um pouquinho mais, e as explícitas são aquelas que nós notamos ali a partir da leitura com maior facilidade dentro do nosso texto, beleza? Conteúdos, o nosso gênero discursivo, causo, beleza? Eu estou aqui com a Viviana, beleza, Viviana? Que bom, né, que você está nos ajudando aqui na nossa aula. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer a leitura. Então, olha aqui, então, nós temos o nosso título, um cofre abarrotado de dinheiro. Será que esse caso aqui ele vai ser interessante, pessoal? Pelo título, será que chama a atenção de vocês? Opa, falou em dinheiro, pelo menos eu estou muito interessado, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Vamos ver se vai ser mesmo? Vamos lá, a leitura? Então, um cofre abarrotado de dinheiro. Outro episódio interessante foi quando chegou uma notícia em Banco do Pedro que um comerciante de Rio do Braço estava rico, muito rico. Uma mentira danada espalhada por um fofoqueiro, freguês deste comerciante, que ficava falando da vida de todo mundo. Fulano comprou isso, Cicrano comprou aquilo, Beltrano tá bem, fulano de tal tá pobre, Cicrano não tem nada, Beltrano tá devendo demais. E assim era a vida desse linguarudo. Um dia ele chegou na mercearia e ficou olhando as prateleiras. Se estavam cheias ou vazias, se tinham mais produtos no estoque, se o comerciante tinha ou não tinha conta no banco, se tinha casa própria em Itabuna ou era alugada, se os filhos estudavam em escola particular ou pública e por aí ia. O comerciante, sabendo que ele falava de todo mundo, tomou algumas precauções ao indagar-se. O que será que esse camarada anda falando por aí de mim? Resolveu então fazer algo positivo para surpreender o fofoqueiro. Algo que o deixasse com inveja. Pegou então todo o apurado do final de semana, cerca de 20.000 cruzeiros, e resolveu multiplicar o dinheiro com jornal recortado. Cortou várias cédulas de jornal cortado no tamanho de uma cédula de papel. Depois, fazia os pacotes de 1.000, colocando apenas uma cédula verdadeira na frente. Empurrou tudo no cofre na parte superior e inferior, que ficaram lotadas e quase não conseguia fechar. Afinal, eram mais de 200 pacotes de 1.000 cruzeiros. No domingo, na hora do almoço, quando o comerciante ia fechar a venda, chamou o fofoqueiro e disse-lhe: quero que você entregue a Zelinho, no Banco do Pedro, para mim, uma carta, pode ser? Posso sim, pois estou indo para lá hoje à tarde, disse o língua de trapo. O comerciante então prosseguiu com o seu plano. Não sei o que houve nesse final de semana, só vendi mais fiado que a dinheiro. As vendas foram muito fracas, mas é assim mesmo, semana que vem acho que vai ser melhor. De repente, o comerciante abriu a porta superior do cofre de uma vez. Toda a dinheirama caiu a seus pés, os bolaços de dinheiro. O fofoqueiro arregalou os olhos, levantou-se para ajudar e o comerciante o parou na hora. Pode deixar que eu mesmo arrumo, mas agora me lembrei que a carta está na porta de baixo do cofre. Espera aí que eu vou achar já. Já.
E quando abriu a outra porta inferior do cofre, outra quantidade grande de dinheiro preparada do mesmo jeito com o jornal, e as cédulas verdadeiras na frente caíram. Eram mais de 300 mil cruzeiros, desta feita com as notas de 500, cor de cinza, comemorativas ao descobrimento do Brasil. Os bolaços de dinheiro estavam ainda mais bonitos e ainda mais gordos. Esse cofre está muito pequeno, tenho que comprar outro, disse o comerciante. No mesmo dia, a notícia em Banco do Pedro de que um comerciante do Rio do Braço estava rico, muito rico, espalhou-se. E aí, você conhece alguma pessoa assim, que gosta de contar causos ou inventar coisas das pessoas aí da sua cidade ou no seu bairro, né? Então, tem pessoas que elas falam muito além do que é verdade, né? Então, é isso que torna a nossa história bastante interessante aqui no nosso caso, beleza? Então, vamos à nossa primeira atividade, né? Depois da nossa leitura. Observe aqui o trecho e responda para mim. Qual é o fato gerador deste caos? Já retornamos. Legal, pessoal. Vamos fazer a conferência de que é o nosso fato gerador? Você conseguiu identificar? Vejamos aqui. Então, olha lá. Chegou uma notícia em Banco do Pedro que um comerciante de Rio do Braço estava rico, muito rico. Uma mentira danada espalhada por um fofoqueiro, freguês deste comerciante, que ficava falando da vida de todo mundo. Então, o fofoqueiro falou além da conta. Com certeza, ele não perderia a oportunidade, né, de divulgar ali que alguém ali estava rico no bairro, na cidade, desculpa até, né? Beleza. Agora, vamos retomar um pouquinho o que é o nosso gênero textual causo. Acompanhe aqui comigo. Então, os causos, eles são textos para serem contados. Então, eles surgiram oralmente, inicialmente, tá? Por isso, eles preservam muitas características da oralidade. É importante ressaltar que, na maioria das vezes, os personagens eles são apresentados como moradores do interior, né? Seja de São Paulo, Minas Gerais, região Nordeste.
E dessa forma, os autores buscam apresentar a linguagem tal e qual ela se realiza na sociedade. Então, muitas vezes nós temos algumas informalidades ali presentes, porque é muito próprio da linguagem oral, certo? Então, quando vocês perceberem ali que tem alguns trechos que não são tão formais, é justamente por isso, beleza? Agora a nossa segunda atividade, acompanhe aqui o trecho e responda para mim. No trecho analisado, nós temos a presença do que, pessoal? Letra A, da linguagem formal e informal ao mesmo tempo? B, da linguagem totalmente formal? Ou letra C, da linguagem totalmente informal? Prestar atenção no que eu falei, se você prestou atenção, não vai ter muita dificuldade. Já retornamos. Certo, pessoal. E aí, você conseguiu responder aí a nossa perguntinha? Vejamos aqui então. Nesse trecho, o que está presente, pessoal? Qual tipo de linguagem? Então, nós falamos ali, né, que havia informalidade, mas ele é todo informal? Também não, né? Então, vejamos aqui. Então, nós temos as duas linguagens, as duas formas, né? Tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, né? Porque se trata de um causo, né? Quando é um texto, por exemplo, uma notícia, nós precisamos que ela seja toda formal, né? Exceto se for alguns trechos ali de depoimentos, né? Que podem aparecer informais ali, beleza? Agora um quiz, observe aqui comigo. Resolveu então fazer algo positivo para surpreender o fofoqueiro, algo que o deixasse com inveja. No trecho, é possível deduzir o que, pessoal? Deduzir que havia a intenção de deixar o fofoqueiro intrigado? Havia a intenção de surpreender o fofoqueiro? Havia a intenção de presentear o fofoqueiro? Ou havia a intenção de contar algo ao fofoqueiro? O que será que estava ali no nosso caso? Qual será que é a intenção disso? Resolveu fazer algo positivo para surpreender o fofoqueiro. Vamos ver aqui? Né? Já está aqui, ó.
essa informação ela está aqui muito clara no trecho. Ó. Resolveu fazer algo positivo para surpreender o fofoqueiro. Então, é um dado explícito ali, né? Então, não há muita dificuldade de pensar. É só observar o trecho, beleza? Então, letra B é a correta. Agora, a terceira atividade, pessoal. Sempre observe o trecho, né, do exercício e responda. Qual é a função das aspas no trecho apresentado? Já voltamos. Legal, pessoal. E aí, você conseguiu descobrir qual é a função das aspas nesse trecho? Não? Então o professor vai ajudar você. Se você conseguiu, melhor ainda, claro, né? Vamos ver aqui? Então as aspas aqui, elas indicam a fala ou o comportamento do fofoqueiro, que espalhava informações a respeito de diversas pessoas. Então o uso do travessão, nesse caso ali do trecho, ele também ajuda, ele reforça essa informação aqui que está se referindo a uma fala, beleza? Então, aspas, elas geralmente, elas têm várias finalidades, né? Mas uma delas, com certeza, é trazer a fala integral ali de alguém, certo? Beleza? Atividade número 4, observe o trecho, faça a leitura e responda. É possível dizer que o plano do comerciante de enganar o fofoqueiro funcionou? Sim ou não? Justifique. Já retornamos.
Legal, pessoal. E aí, você conseguiu identificar a informação que eu pedi para você? Não ainda? Então vamos fazer juntos aqui, né? Então, será que o plano funcionou? Eu acho que sim, provavelmente sim, né? Mas você lembrou dessa informação? Vamos ver aqui. Aparentemente o plano funcionou muito bem, como eu disse. Tanto que o fofoqueiro arregalou os olhos e pretendia ajudar o comerciante a recolher o dinheiro que nunca existiu de verdade. Então é um ponto muito engraçado do nosso causo, né, do nosso texto, porque faz parte, né, dos causos a questão do humor. Então é bem importante que você observe isso. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula, né? Vocês prestaram atenção? Vocês gostaram do nosso caso lido? Ele foi interessante? Então, vocês observaram ali a situação relatada, o fato que deu origem, né? Nós tínhamos um fofoqueiro, né? Ali, e o comerciante, ele decidiu pregar uma peça ali nesse fofoqueiro, né? Já que ele gosta de contar coisas sobre todo mundo, né? Quem sabe o que será que ele está falando de mim? Então eu vou dar um jeito nisso, né? Para que ele tome jeito, né? E se ele vai ser enganado também, assim como ele engana outras pessoas, certo? Então nós fizemos a leitura desse caso, que foi interessante por conta disso. O fato, eu já disse, né? O nosso fato ali gerador, ali do fofoqueiro, enfim, do falso maço, né? Do falso bolo de dinheiro ali que não existia de verdade, e nós localizamos ali diversas informações, né? Que estavam implícitas, aquelas que nós tivemos que pensar um pouco mais, e aquelas que estavam explícitas, ou seja, aquelas informações que nós conseguimos ali passar o olho ali no trecho, naquele texto, e através disso nós conseguimos com certeza fazer ali a identificação sem maiores dificuldades, certo? Então, sempre lembre, né, que o nosso gênero causo, ele é constituído da linguagem, principalmente da linguagem oral. Depois, claro, que ele teve que passar, né, para a forma escrita, ele foi transcrito, né, e ele conserva em muitas vezes, a maioria das vezes, esses momentos, né, em que nós temos ali a informalidade, né, própria da oralidade. Muito bem? Muito obrigado, então, a vocês que estiveram conosco nessa aula, né? Continue estudando, continue levando a sério, né? Faça leituras ali do nosso material e uma boa aula para você, boa continuação.